Na página 1236, Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 6, versículo de 27 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu com seus discípulos para os vilarejos de Cesareia de Filipe. No caminho, seus discípulos questionavam dizendo: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles lhe responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E Jesus lhes perguntava: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Então Jesus o repreendeu para que não falasse com ninguém a respeito dele, e começou a ensinar-lhe: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, chefe dos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Então Pedro, levando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. E chamando a multidão com seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Erguendo nossas Bíblias, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Queridos irmãos, presentes aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros internautas que agora através do Facebook da paróquia, do site da Web Rádio, estão acompanhando conosco a missa do 24º domingo do tempo comum. Queridos irmãos, gostaria de iniciar a homilia desta noite, como comecei hoje pela manhã, recorrendo a uma figura que se configurou ao Cristo crucificado, de tal modo que dele se tem uma bela canção. Não se sabe dizer por veras se Cristo era ou se Francisco era. De tal modo, Francisco de Assis se configurou ao Cristo, que de fato aconteceu com ele aquilo que Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Francisco de Assis diz uma frase que é uma chave de leitura para compreendermos a liturgia do 24º domingo do tempo comum. Assim diz São Francisco: não se pode chegar à glória do ressuscitado sem antes passar pelo crucificado. Nós estamos vivendo, meus queridos irmãos,
dentro de uma sociedade onde o prazer, ele virou uma espécie de Deus, o hedonismo. O hedonismo, ele tem tomado conta da sociedade atual, de forma que é a cultura do prazer por ele mesmo, sem um critério e sem medir as consequências do hedonismo. O hedonismo tornou-se uma espécie de ídolo, isto é, o prazer por ele mesmo. De tal forma que, meus irmãos, a linguagem da cruz, a linguagem do sofrimento, não é uma linguagem que cabe no dicionário da cultura hedonista, voltada para o prazer por ele mesmo. Ao contrário, ninguém quer renunciar nada. Por isso, os casamentos hoje duram poucos. Por quê? Porque ninguém compreendeu a vida matrimonial como um caminho de renúncia. Os cônjuges devem nutrir no relacionamento o aspecto da renúncia para que o matrimônio ele seja duradouro. Nos relacionamentos, nós também temos muita fragmentação, algo não sólido, não profundo. A sociedade hedonista, voltada para o prazer, é uma sociedade de água na canela, não tem profundidade, não tem raízes. E é por isso que o homem, quando eu digo homem, eu digo ser humano, homem e mulher, ele é produto do meio. Ou ele transforma o meio, ou ele é transformado pelo meio. Nós percebemos a tendência de sermos transformados pelo meio e não transformarmos o meio. Me causou admiração um vídeo que eu assisti e postei em todos os grupos da paróquia, do Alok, esse cantor famoso, bonito, que tem um belo trabalho na África, Fraternidades Sem Fronteiras. Quando ele era um ateu, não acreditava em Deus, e esse ateísmo foi muito mais, digamos, acelerado, quando ele viu a situação da África e quando encontrou-se com a senhora de 90 anos, que estava com um pano na barriga, amarrado, para não sentir a dor da fome. Além do mais, ela era cega. Então veja bem, nós transformamos o meio, ou o meio nos transforma. Ela agradeceu a Deus pela presença daquele povo, daquele grupo, essa fraternidade sem fronteira. Ele dizia: como eu não acredito em Deus. Ele se revoltou. Se Deus existe, por que tanta miséria neste país? Tanta fome? E a senhora disse algo para ele: olha, é a fé em Deus que me mantém em pé. É a fé em Deus que me mantém firme diante dessa situação. Foi através do testemunho dela que esse homem entendeu que o miserável, que o faminto era ele. Mas o bonito de tudo é que um transformou a vida do outro. Um transformou o meio do outro. Como se deu essa transformação? Ela transformou a vida de Alok, quando diante da fome, da dor e do sofrimento, ela não negou a existência de Deus.
ela foi firme. No dia 14, a igreja celebrou a exaltação da Santa Cruz. E no dia 15, a igreja celebrou a memória de Nossa Senhora das Dores. Ela, segundo João, estava de pé. E esse estar de pé não é o estado físico, mas teológico. Estava firme na sua fé. Naquele momento, no Gólgota, no Calvário, cumpriu-se a profecia de Simeão: uma espada transpassará a tua alma. Ora, queridos irmãos, a minha fé, ela só é qualitativa quando, ao passar pela prova, ao passar pela dificuldade, ao passar pelo momento de sofrimento, de perdas, eu me mantenho firme na fé na existência de Deus. É importante, e aqui eu quero me transportar para o filme O Conde de Monte Cristo, que eu aconselho à juventude, e vocês também que têm acesso à internet, colocar lá, tem lá, filme completo, O Conde de Monte Cristo. Ele foi preso injustamente, numa prisão que não tem mais volta. É uma prisão que ali é para o caixão. Nessa prisão, ele encontra com um padre que injustamente também foi preso. E na conversa que ele tinha com o padre mencionou a existência de Deus. E ele disse: eu não acredito em Deus. E o padre disse para ele: mas Deus acredita em você. Como é importante nós entendermos isto. Deus acredita em nós. Voltemos para a Locke. Aquela mulher transformou o mundo dele e ele transformou o mundo dela. Como? Quando trouxe-lhe a comida material. E todos os dias ela agradecia a Deus, não só pela comida, mas pela presença daquele grupo. E ele teve a ideia de levá-la ao hospital para uma consulta, e era catarata dos olhos. Fez a cirurgia e voltou a enxergar. Quando ela se encontrou com a Locke, um ano depois, e tem a foto, ela olhando para ele, e ele olhando para ela. Perguntaram um dia a Locke: você acha que você tem condição de transformar o mundo? Ele disse: o mundo eu não tenho condição de transformar, mas a vida delas eu tenho condição de transformar. Então veja bem, meus irmãos, aqui nós estamos dentro de um aspecto em que nós não podemos, de fato, tirar o aspecto do crucificado. Nós só chegamos à glória do ressuscitado se passarmos pelo crucificado. Por isso, a primeira leitura, tirada do profeta Isaías, é um cântico do servo de Javé. O segundo cântico do servo de Javé, onde apresenta uma personagem que vai pegar um caminho do sofrimento, da dor, da cruz. Mas esse sofrimento, esta dor, será redentora. E esse servo de Javé, que entregou as costas para a chicotada, para o sofrimento, ele é o Cristo Senhor. Ele é o Messias, o enviado de Deus.
Mas qual o conceito de Messias que os judeus tinham? Messias era o libertador, era aquele que iria fazer igual o rei Davi. O que fez o rei Davi? Foi um rei guerreiro, conquistador de povos, derramou sangue, empreendeu batalhas. Então, na cabeça de Pedro, que está começando um caminho do seguimento, na cabeça dos outros 11, o Messias esperado era aquele que iria fazer com que Jerusalém voltasse a ser a capital do império, ia destruir o imperador romano e fazer com que Jerusalém voltasse o tempo dos seus esplendores. Por isso, a linguagem da cruz não entrava na cabeça dos 12. Por quê? Porque para os judeus a cruz é uma loucura. E aqui, meus irmãos, nós temos um caminho, um itinerário. O Evangelho de Marcos é um itinerário para responder à pergunta fundamental: quem é Jesus? Esta é a pergunta fundamental. Uns, no meio do caminho, fora do território judaico, uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias, ou algum dos profetas. Existem dois tipos de conhecimentos a Cristo ou a Deus: o puramente intelectual, onde não existe nenhuma mudança de vida, onde a fé não opera a primeira obra, que é a conversão. Eu só tenho um conhecimento intelectual. Eu falo intelectualmente, mas não falo com conhecimento bíblico. O que é o conhecer bíblico? É o experimentar, é o vivenciar. Por isso, Jesus não está preocupado com o que os outros acham dele. Ele quer saber o que aqueles que estão próximos pensam dele. O que é ele para quem está perto dele? Quem é ele para você que vem todos os domingos à missa? Quem é ele para você que está numa pastoral? Quem é ele para você que diz ser cristão? Isso é muito importante. Agostinho de Hipona buscou a nível intelectual a verdade. Mas quando ele encontrou-se com a verdade, ele dizia: eu buscava fora de mim aquilo que estava dentro de mim. Que eu te conheça como de ti eu sou conhecido. Então, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa resposta, essa pergunta, ela é uma pergunta pertinente para o século 21. E como é pertinente? Da resposta vai depender a sobrevivência do cristianismo. Quem é ele para mim? Quem é ele para nós? É meu empregadozinho que eu só busco quando eu tenho os meus interesses? Por que o pula-pula de religião? Por que o aumento nas filas para cirurgias espíritas? Por que multidão nas chamadas fogueiras santas e campanhas empresariais e tantas coisas? Quem é Jesus para mim? É aquele que eu só busco para resolver os meus problemas? Ou ele é
algo existencial. Ele faz parte da minha vida. Sem ele, eu não consigo viver. Não importa que eu esteja sofrendo ou não, como essa mulher na África, não importa que ela estava sofrendo ou não, ela tinha uma experiência de fé com Deus. Não importa se venham noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Ele está comigo, eu estou com Ele. Por que eu desanimo na oração? Porque a oração para mim não é um veículo, não é um canal de amizade com Cristo. É uma barganha. Eu só rezo para pedir. Então, como eu não sou atendido, eu me chateio profundamente com Deus. Se Deus não resolver o meu problema aqui na minha igreja, eu vou buscar resolver meu problema na igreja que está prometendo o fim do sofrimento. Meus irmãos, a liturgia de hoje vai nos apresentar um Messias que não está fora do aspecto da cruz. Se você quiser um cristianismo sem cruz, você está querendo um cristianismo, sinceramente falando, fake, é falso. Não existe o cristianismo sem cruz. Por isso, quando Jesus perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro disse, tu és o Messias. Mas Jesus começou a dizer que tipo de Messias era ele. O Filho do Homem vai sofrer, ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E Pedro, como que gentilmente, chama-o à parte e diz, Senhor, Deus te livre disto. Ou seja, Pedro tem um pensamento humano acerca do Messias. Mas Jesus é um Messias diferente. É o Messias que veio abraçar um projeto de amor. Se hoje na segunda leitura, Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta, e vai dizer, mostre a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei as obras da minha fé. A primeira obra de Deus para com a humanidade foi o universo. A segunda obra, a encarnação. A terceira obra, Jesus crucificado. Portanto, a cruz é o ponto mais alto da obra do amor de Deus para conosco. Isso é importante. Então, meus irmãos, não podemos querer um cristianismo sem a cruz. Eu me admiro quando em determinados hinos que a gente escuta por aí, se diz o seguinte, não creio num Cristo vencido. Isso referindo-se à cruz. Mas quem foi que disse que a cruz é sinal de derrota? Ao contrário, a cruz é sinal de vitória. A cruz é o sinal maior do amor de Deus para conosco. João 3,16, com efeito de tal modo Deus amou ao mundo, que deu o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos católicos e muitos cristãos querem um Messias, querem um Cristo, como Pedro queria, sem a cruz. Muitos católicos creem em Deus até que não venha um primeiro problema, até que não venha a primeira dificuldade. Muitas pessoas entram nas pastorais e elas permanecem desde que ela não se chateie com nenhuma coisa. Muitas pessoas entram no serviço da igreja
mas desde que ela não seja constrangida em nada, porque se for, elas caem fora, elas pulam fora. Existem pessoas que estão na caminhada. Eu escutei alguém dizer uma vez: eu trabalhei tanto na igreja, eu fui isso, fui aquilo, fui isso, fui aquilo. Mas há uma diferença em você trabalhar muito para a igreja e a igreja trabalhar em você. Há uma diferença entre você evangelizar e ser evangelizado. Existem pessoas que estão buscando honras dentro da igreja, glórias dentro da igreja. Meu filho, o reino de Deus não é esse caminho que você quer buscar. O Cristo que nós cremos é o servo sofredor, é o que abraçou a cruz. Não queira um cristianismo sem cruz. Não queira uma corrente que vá acabar sofrimento, porque não tem essa corrente que acabe sofrimento. Nós não somos masoquistas, mas o sofrimento, ele nos amadurece. Assim como a cruz é redentora, os momentos difíceis também dá maturidade ao homem, dá maturidade à mulher. Isso é fundamental. E em cada prova que nós passamos, em cada dificuldade que nós passamos, nós saímos mais fortalecidos. Nós saímos mais enraizados, mais firmados. Queridos membros de pastorais aqui presentes, o caminho do mestre não é o caminho da glória, das honrarias. Quem está aqui querendo, de fato, buscar apenas os seus interesses, você está no caminho muito errado. Se equivocou. Entre no caminho completo. Quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Essa é a condição. Renúncia e assumir a cruz. Porque todos nós temos as cruzes das nossas vidas. Todos nós. Todos nós. Quem quer abrir mão da sua cruz, chamada esposa, você às vezes não. Eu sempre digo para quem chega para mim, fora de confissão, apresentando os defeitos da sua mulher. O que é que eu digo? O seguinte, é muito fácil a gente amar alguém lá de longe. Lá de longe é muito fácil. A outra é sempre perfeita. A outra não tem defeito. Mas, meu filho, quando você vai amar de perto, você vai descobrindo que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Por isso eu digo, meu bichinho, fique com a sua cruzinha até o fim. Sabe por quê? Porque enquanto você não vai morar debaixo do mesmo teto, aquela criatura é a perfeição. Mas vai comer 1 quilo de sal com ela para tu ver? Ou com ele para você ver? Então, ou se tem renúncia, ou se abraça a cruz, ou a gente entra na cultura do hedonismo. É uma cultura irresponsável, onde menina de 13 anos já emprenha, pega um bucho. É isso que a cultura hedonista faz.
E as religiões neopentecostais, eu tenho que falar mesmo, casaram-se com esta linguagem. Tiraram a cruz das suas homilias, dos seus sermões. E é claro, agrada a muita gente. Mas, no fundo, isso é uma ilusão. Porque não existe Jesus sem cruz. Vai para trás de mim, sai de mim, Satanás. Porque teus pensamentos não são divinos, são meramente humanos. Portanto, sintetizando, nós diríamos o seguinte: dentro do campo da fé, nós temos que entender que nós não somos mais do que Cristo enquanto humano sofreu, é o servo sofredor. Mas em Deus foi vitorioso. E essa fé, ela deve ser uma fé acompanhada por obras. Por obras. O princípio sola fide, só a fé, não é bíblico. Quando Paulo diz que as obras, que nós somos salvos pela fé e não pelas obras, ele não está falando das obras de caridade. Eu não posso mudar o mundo, mas posso mudar o mundo dela, disse a Locke. Paulo está se referindo às obras da lei de Moisés, e não às obras do amor. Por isso, Tiago vai dizer: mostre a tua fé sem obras, que eu mostrarei as obras da minha fé. E essa fé passa pelo crucificado e chega no ressuscitado.